começamos o programa falando sobre a atuação do Sindicato dos Médicos aqui em Caruaru, sindicato que é bastante expressivo, bastante forte. E quem está aqui comigo é a diretora do CIMEP aqui de Caruaru, a doutora Ana Carolina Tabosa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado pela presença aqui no Eu que programa agradeço Vida Saudável. o convite. Doutora, como enfrentar, como é que vocês, profissionais de saúde, estão enfrentando essa pandemia? É uma situação bastante complicada, porque é nova, né? Nos pegou completamente de surpresa. Então, estamos aprendendo ainda com a doença, estamos começando a aprender também sobre o pós-Covid, né? Então, é tudo muito novo, a gente está aprendendo todo dia. Os médicos sofreram e vêm sofrendo bastante durante esse período. Né? Isso, a gente sofre fisicamente, mentalmente e emocionalmente. São mudanças não só na forma de trabalhar, né, mas na forma como a gente interage com os pacientes. E o número de pacientes mais graves, o número de óbitos, isso leva também a gente a ter uma carga emocional muito grande. Exato. Eu imagino o estresse emocional deve ser bastante grande nesse período, né? Exato, porque a gente sofre, dá uma notícia de um óbito, de que um parente está grave, é bem complicado, a gente se envolve. Doutora, as pessoas desconhecem muitas vezes a atuação do Sindicato dos Médicos, né, o CIMEP. O que é esse sindicato? Como é que ele atua? Qual o objetivo disso? Pronto. Nós somos um órgão de classe, né? Nós defendemos o médico, lutamos pelos direitos dos médicos, por melhores condições de trabalho e, consequentemente, a população ganha, porque quando a gente pede melhores condições de trabalho, isso se refere a insumos, medicamentos, mais infraestrutura, mais leitos e, com isso, tanto os médicos ganham quanto a população. E durante esse período de pandemia, os médicos reivindicaram, tanto do Estado como da Prefeitura, por exemplo, a questão de insalubridade, que é bastante justo. O que vocês reivindicaram e o que vocês conseguiram, se é que conseguiram alguma coisa? Né? Nós já temos uma insalubridade reconhecida de 20%. Né? Contudo, agora com a pandemia, a gente vem lidando com a doença de um risco biológico elevado, né? Que a gente ainda não sabe quem vai agravar, mesmo os jovens, estamos vendo que estão tendo casos graves. Então, a gente solicitou que fosse pago a insalubridade no valor do teto, que é de 40%. Mas, infelizmente, isso ainda não foi atendido. Tanto da Prefeitura como do Estado? Como do Estado, ainda não tivemos resposta. Diante dessa negação, o que vocês fizeram, doutora? Nós estamos fazendo denúncias ao Ministério Público, né? Estamos negociando com o Estado e com as prefeituras, a fim de ter um reconhecimento para esses profissionais que estão aí na linha de frente, todo dia, se doando, deixando suas famílias, enfrentando seus medos, né, e fazendo o melhor que a gente pode para a população. Outro problema seríssimo que a gente ouviu é que os médicos passavam por grandes dificuldades, porque faltavam respiradores em UTIs, né? Hoje eu não sei, como é que se encontra isso, né? Nós, médicos, temos uma falta de leitos, principalmente terapia intensiva, de longa data. Não é agora com o Covid que isso começou a surgir. Né? No entanto, já existia uma fila de espera, já existiam casos em que a família do paciente precisava entrar na justiça para conseguir uma vaga de leito de UTI. Então, a gente já tinha o caos. O caos simplesmente foi aumentado, foi intensificado durante essa pandemia. Né? Foram feitos esforços por parte tanto do governo do estado quanto do município, né, para ampliação desses leitos, e a gente conseguiu hoje atender melhor diversos pacientes. Principalmente esses de Covid, né? Principalmente os de Covid, que são os pacientes de um perfil diferente. Em que eles passam mais tempo nesse leito de UTI. Em geral, a gente tem pacientes com 7, 15 dias de UTI e o paciente de Covid vai para 20, 30 dias de UTI. Então, ocupa mais tempo e a gente não tem o que a gente chama de rotatividade do leito. E isso também gera uma crise por conta do número de leitos reduzidos que nós tínhamos. Um dos fatos que chama atenção é a carga horária do profissional de saúde. Muitas vezes tendo que se desdobrar muito, entrando noite adentro, às vezes ampliando seu horário de trabalho, né, tentando salvar vidas. E a gente nota que muitos desses médicos foram infectados até pelo cansaço, porque a retirada desses equipamentos, né, às vezes era extremamente exaustivo e a pessoa acabava se contaminando.
Hoje já dá para controlar melhor isso, doutora? Como é que está isso também? Agora nós estamos mais treinados para essa situação, então nós conseguimos minimizar, mas ainda continuam sendo plantões exaustivos, porque a paramentação, ela é cansativa, é uma roupa quente, né? E a gente tem que manter a atenção para não se contaminar, então é um momento estressante. E além disso, quando a gente entra, a gente sabe que em torno de 4 horas a gente vai ficar naquele ambiente. Então é um momento em que a gente não pode estar bebendo água, não pode estar usando o banheiro, até para não perder um EPI, que a gente sabe das dificuldades de se adquirir, né? E continuar prestando esse atendimento para a população. O programa Vida Saudável está de volta. Eu estou entrevistando a doutora Ana Carolina Tabosa, ela é diretora do Sindicato dos Médicos aqui, né, que tem a regional aqui em Caruaru, e a gente está tratando justamente desse período de pandemia, como é que os médicos estão enfrentando toda essa situação. A gente sabe das dificuldades, né, que eles enfrentam, os profissionais de saúde enfrentam, e agora a gente vai saber como é que está sendo essa fiscalização do CINEP justamente nos grandes hospitais. Como é que fica aí essa fiscalização, doutora? Principalmente a gente sabe que o HRA montou uma ala específica para a Covid. A gente sabe que o Mestre Vitalino é um hospital de referência, e aí também tem um hospital de campanha. E tem os hospitais ou as unidades de saúde aqui do município, né? Como é que está sendo essa fiscalização? O município tem uma rede de saúde bastante ampla, né? Tanto com serviços oferecidos pelo Estado quanto pelo município. E diante da pandemia, nós intensificamos as fiscalizações. Então, nós fomos em algumas unidades hospitalares, né? Entramos em alas de Covid também, para conversar com os colegas, procurar saber como é que estava o quantitativo de EPI, os distanciamentos, os insumos, as medicações. Então foi um trabalho bem importante e gratificante por ver que, ao mesmo tempo que nós reivindicávamos, conseguíamos também evoluir na resolução de alguns problemas. E nesses problemas, o que vocês constataram que seria de maior relevância que a gente poderia estar tratando aqui? Os EPIs, né? Porque o EPI se refere à questão de proteção individual, é um equipamento de proteção individual, ou seja, visa minimizar os riscos de contaminação desses profissionais de saúde. Então, nós ficamos felizes a partir do momento que a gente conseguiu ver que tinha esse material disponível para os profissionais de saúde, e aí a gente consegue se cuidar da nossa saúde. E o profissional médico, né, o cirurgião, ele se sobrecarrega também, doutor? Porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande, né, e uma fila de espera provavelmente. Então, como essa fiscalização acontece para que esse profissional cumpra seu horário determinado, né, de trabalho? A fiscalização cabe ao setor administrativo, né, do hospital. Né? A nós cabe requerer os direitos desse profissional, que ele tenha suas condições de trabalho. E isso passa pelos insumos. Né? Então, um profissional que não tem o seu material de trabalho adequado, ele não vai conseguir trabalhar. Então, quando a gente recebe esse tipo de denúncia, nós fazemos os questionamentos aos gestores. Certo. Outra coisa que a gente estava conversando antes da entrevista é se exige um distanciamento, nós estamos aqui distanciados, né? Mas no caso do médico em si, do hospital, está havendo isso? Não? É uma coisa bem conflitante, né? Todos os gestores, tudo que sai na mídia mantém um distanciamento. E aí, quando a gente chega no repouso dos profissionais de saúde, no repouso médico, a gente não vê essas camas distanciadas, que seriam justamente o momento em que o profissional vai poder tirar sua máscara, dar uma descansada, respirar, e ali a gente tem às vezes espaço de 60, 80 centímetros. Então a gente fica num ambiente insalubre, né, e que pode se contaminar no repouso. Pois é impressionante isso, né? E essa é uma grande luta de vocês, né? Isso, que haja pelo menos um ambiente decente para o profissional consiga descansar. Exato, e nós hoje estamos solicitando, né, que os repousos sejam requalificados para que a gente consiga fazer esse distanciamento, haja vista o Covid, que exige que a gente mantenha esse distanciamento. Porque se o profissional adoece, é um plantão que vai ficar sem aquele profissional, o outro colega vai ter que dobrar para poder cumprir aquela carga horária e não deixar de atender os pacientes. Então a gente gera um momento de estresse
na rede de saúde quando o profissional adoece. Então, evitar que esse profissional de saúde adoeça é de extrema importância. Qual vai ser o grande diferencial médico nesse momento? A gente sabe que houve o teleatendimento, a teleconsulta, né, durante esse período também. Isso veio para ficar? É isso que vocês aguardam que realmente a chegue? teleconsulta já está em discussão, não é de hoje, né? Já o próprio Conselho de Medicina já fazia uma grande discussão. Os moldes em que a gente tem hoje talvez não sejam os ideais, eu acho que a gente vai ter uma discussão sobre isso, mas devido à urgência da situação pelo Covid, a gente precisou implantar a teleconsulta como está. Acredito que em algumas áreas é benéfico, mas o feeling, o tato, o examinar o paciente não consegue ser substituído pela teleconsulta, né? E é nesse feeling, é nesse tato, é no examinar, no auscultar, que a gente consegue fazer muitos diagnósticos diferenciais. Então, o ideal é que a pessoa vá para o consultório, o paciente vá para o consultório. A gente tem, inclusive, acompanhado grandes planos de saúde já utilizando a teleconsulta, mas precisa ser normatizada, precisa ter uma discussão maior para que isso realmente seja colocado em prática, né? Com certeza. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no programa Vida Saudável. Gostaria que a senhora deixasse sua mensagem para seus colegas que lhe assistem nesse momento aí. Bom, agradeço a oportunidade, né, e gostaria de convidar todos os colegas a participarem, a se engajarem no movimento sindical, porque é com ele que a gente busca os nossos direitos, as melhorias no trabalho e com isso atender toda a população. O Sindicato dos Médicos fica onde, doutora? O Sindicato dos Médicos aqui em Caruaru fica na Avenida Portugal, na Sociedade de Medicina. Esse é o telefone de você, médico, que quiser procurar o sindicato, vá lá, procure. A doutora Ana Carolina vai estar lá também para poder lhe atender melhor. Muito obrigado pela presença. Obrigada.